Bom dia, pessoal. Eu sou a Prof. Keili e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a histologia humana. A histologia, na verdade, é uma área da biologia que estuda os tecidos, não só humanos, os tecidos animais, vegetais, os tecidos. O que é um tecido? O tecido é um agrupamento de células que têm funções parecidas e vão formar um tecido especializado, ou alguns tipos de tecidos. Ah, Existem vários tipos de tecidos, porém nós vamos focar no tecido epitelial. Então, tá? Os organismos complexos possuem quatro tipos fundamentais de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Os tecidos, então, vão formando agrupamentos, vão se organizando, formando órgãos e os sistemas, então, do organismo vivo. Os quatro tecidos básicos, então, que nós temos é o tecido epitelial, tecido muscular aqui, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. O tecido muscular vai formar, então, toda a nossa musculatura, tanto estriado esquelético, estriado cardíaco, liso, isso a gente vai ver em outras aulas também. O tecido epitelial que a gente vai ficar hoje mais nos detendo nele é um tecido de revestimento e outras especializações. O tecido conjuntivo, ele tem várias denominações, como se fosse dizer emaranhados, porque ele é um tecido de preenchimento. Então, vai ser vários tecidos que a gente tem no nosso organismo são considerados tecidos conjuntivos. E o tecido nervoso é que vai formar todo o nosso sistema nervoso, tanto central como periférico. Então, as características principais do tecido epitelial é que as células estão muito próximas e tem pouquíssimo material extracelular, fora da célula. Tá? As células são unidas de formas bem organizadas, tem sistema nervoso, possui então suprimento nervoso ali, mas não possui vasos. Então, toda a parte aqui, ó, nutrição, oxigenação, vai ser feito pela lâmina basal, porque o tecido epitelial em si não tem vasos. Tá? Então, para essas células serem nutridas e oxigenadas, precisa então vir de um outro tecido essa alimentação e essa oxigenação. Ele tem alta capacidade de renovação, então ele sofre muita mitose e se regenera bem fácil até. Os tipos de tecido epitelial. Então, de acordo com a função, nós podemos ter de dois tipos: o de revestimento e o glandular. No entanto, pode haver então algumas células com funções secretoras que estão no epitélio de revestimento também. Tá? Então, aqui, ó, dependendo da organização das células desse tecido aqui, ó, a gente pode ver como eles são diferentes, mas as células são do mesmo tipo, né? Mas elas têm estruturas bem diferenciadas, tá? Dependendo da onde ele se localiza. Então, ó, a gente pode perceber bem a diferença aqui desse tecido, tá? Para esse tecido, tá? Então, eles são bem diferenciados, tá? Mas todos esses são tecidos epiteliais. O tecido epitelial da pele humana, ele apresenta células bastante unidas, então é chamado de epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é o quê? Evitar que corpos estranhos entrem no organismo. É uma barreira, é uma das primeiras barreiras, é uma proteção, faz parte até do, vamos dizer, do sistema imunológico, vamos dizer dessa forma, tá? Ele age como uma barreira protetora, além então de evitar atritos, a questão dos raios solares e a questão de perda de água também, que é bem importante. Já o tecido epitelial que cobre os órgãos mais simples, os órgãos internos, ele não pode ser tão espesso, porque eles têm que fazer trocas de substâncias, então eles já vão ter uma diferenciação bem grande do tecido da pele e o tecido que vai recobrir, então, os órgãos internos do corpo. Além disso, nós temos as glândulas. As glândulas, então, são
Alguns tipos de órgãos, né, fazem parte do sistema endócrino, produzem hormônios importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo e as células do tecido epitelial glandular, elas são parecidas com as células, tá, os epitélios de revestimento, porém eles não são em camadas, eles geralmente são única camada. Tá? Os epitélios glandulares são tecidos com função secretora, então vão secretar substâncias essenciais. A pele. A pele é bem legal, gente, porque muitas vezes se pensava que a pele era um tecido. Não, a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano, porque a pele é formada de tecido epitelial, mais externamente, e profundamente nós temos o tecido conjuntivo. Tá? Isso é bem importante, tanto que essa formação que vai dar toda a estrutura da nossa pele. A pele, então, vai nos proteger, a pele vai funcionar como uma barreira para não desidratarmos, tá? E além disso, ela tem receptores, tá? A questão do tato, para a gente sentir o calor, frio, temperatura, né? Dor, tá? Pressão. Então, a pele tem esses receptores que são bem importantes para a nossa sobrevivência nesse mundo. A pele apresenta uma estrutura com duas camadas bem distintas e uma terceira camada também que a gente já hoje em dia leva em consideração. Então, mais externamente, nós vamos ter a epiderme, que tem formação mais de tecido epitelial, tá? Vamos ter os poros, vamos ter os pelos, vamos ter toda a parte de terminação nervosa. Aí, mais profundamente, nós temos a derme, onde vai ter a formação das glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e, bem profundamente, hoje em dia se considera a hipoderme, tá? Que é onde tem mais tecido adiposo, que é o tecido de gordura, temos os vasos, né, artérias e veias. A pele dos seres humanos é composta por glândulas de secreção. Então, as duas principais aí que a gente vai falar, as glândulas sudoríparas e as sebáceas. As glândulas sudoríparas são as glândulas que produzem o suor. O suor tem uma função essencial no organismo. Ele tem função de regular a nossa temperatura. Então, a gente sua para baixar a temperatura do organismo muitas vezes, porque geralmente a gente sua quando é muito quente, quando a gente está fazendo um exercício, quando a gente aumenta a nossa atividade física, o metabolismo vai acelerar, vai ocorrer produção de energia. Opa, calor. Nós temos que ter uma temperatura adequada. Então, quando a gente sua, a gente acaba baixando a temperatura, eliminando então o calor. E as glândulas sebáceas, que vão produzir o sebo, essa gordurinha que a gente tem na pele, também são importantes. Ajudam a lubrificar a pele, a dar mais permeabilidade, vai impermeabilizar a pele e vai funcionar até como um pouco de bactericida, tá? Além disso, nós temos a queratina na nossa pele, né? Mais externamente, nós temos a queratina. A queratina tem função de impermeabilizante, evitar perdas de água, tá? É uma forma de impermeabilizar, proteger também contra a chuva, contra o sol, tá? Nós temos a melanina, também é um tipo de proteína que dá a pigmentação da nossa pele. Quanto mais melanina nós tivermos, mais pigmentação nós vamos ter na pele. Quanto menos melanina, menos pigmentação a gente tem na pele. E outra proteína bem importante é o colágeno. O colágeno ele está mais profundamente, ele vai auxiliar principalmente na elasticidade e na resistência da nossa pele. Falando de queratina, nós vamos ter então queratina além da nossa pele, nós vamos ter queratina nas unhas, no cabelo, né? Então é uma proteína bem importante. O colágeno é uma das proteínas que a gente mais tem no organismo e ela tem toda essa função de elasticidade, de resistência da nossa pele e do nosso organismo. Alguns cuidados que nós temos que ter com a pele, então, tá? Temos que hidratar o corpo bebendo muita água. Pessoas que bebem pouca água geralmente têm a pele mais ressecada,
uma alimentação saudável, um sono bem legal, se expor ao sol mais controladamente, principalmente em horários adequados, não depois das 10 da manhã, nem antes das 4 da tarde, principalmente a nossa região nós temos as pessoas que têm a pele com pouca melanina, né? Nem todas, mas a nossa grande maioria, né? Temos pouca melanina, então cuidado, utilizar o protetor solar, tá? Também uso de boné, uso de chapéu, uso de camisetas, também essas camisetas protetoras, que não é tão comum na nossa região, mas a gente pode começar daqui a pouco fazer uso, principalmente as pessoas que se expõem ao sol, né? Controlar o uso de bebidas alcoólicas, o uso de cigarro também ajuda a questão da pele. Muito bem, gente. Sobre a questão do tecido epitelial, tem muita coisa que a gente poderia estar aqui conversando sobre a questão de impressões digitais, como é que elas se formam, todos esses cuidados que a gente tem que ter com a pele, a questão do câncer de pele, que também é comum em regiões onde a população tem a pele mais clara, com pouca melanina, mas tudo isso é questões da gente pesquisar, procurar, ir atrás. Fiquem bem. Nosso vídeo é esse por hoje. Se cuidem e até um próximo vídeo. Obrigada a todos e até qualquer dia.